Aqueles sinais que vimos no início deste congresso, da chegada de Pedro Santana Lopes ao lado do Rui Rio, quando confrontados esses sinais com estas informações de que está muito difícil a negociação para o Conselho Nacional, uma lista conjunta para o Conselho Nacional, significa isto que os lugares de facto pesam mais do que os princípios ou as intenções? Começava pelo Ricardo. Eventualmente esta encenação pode ter sido prematura e a verdade é que, pelo menos pelas informações que estão a ser recebidas, está a haver uma negociação difícil que tem a ver exatamente com o peso que cada uma das partes terá nesse Conselho Nacional. Na verdade, tendo em conta que o resultado destas eleições diretas foi praticamente 54-46, basicamente um em cada dois militantes escolheu outro candidato que não Rui Rio, pode parecer, na verdade, agora desequilibrado essa distribuição dentro do Conselho Nacional, que na verdade funciona como uma espécie de câmara de crítica para com a direção do partido e desse ponto de vista reduzir a um número bem mais pequeno aquilo que na verdade não espelha a distribuição de votos nestas eleições diretas pode não ser um bom sinal e parece-me natural que não seja aceitável para os apoiantes de Pedro Santana Lopes. Agora, até que ponto prevalecerá essa questão dos números sobre aquilo que neste momento todos o disseram é importante, a união do partido, isso é aquilo que veremos nas próximas horas. Ricardo, começando pelo Rui Rio, a imprensa está a sublinhar sobretudo aquela ideia de que o Bloco Central não existe nem existirá. Depois há aqueles temas que fazem parte do discurso de Rui Rio há muito tempo, como a questão da justiça, por exemplo, ou a questão da descentralização do território. Do teu ponto de vista, foi um discurso suficiente para dar um novo ânimo ao partido a partir deste momento? Foi um discurso pragmático, mas não foi um discurso empolgante. Eu dividiria este discurso em três partes. A primeira, em que basicamente Rui Rio veio salientar a necessidade de o PSD não perder a sua marca ideológica, e aí curiosamente pareceu-me até um pouco em contramão com aquilo que uns minutos antes Pedro Passos Coelho tinha dito, quando disse que o PSD devia ser mais pragmático e não se prender, como nenhum partido se deveria prender a uma marca ideológica que fosse redutora e simplista, e nessa primeira parte Rui Rio quis sobretudo dar a ideia de que há aqui um passado que ele quer respeitar, sobretudo que tem os tais valores fundamentais a que ele se quer ater. Depois há uma segunda parte, que é a parte da crítica ao governo. Foi a parte mais empolgante, se quiseres, deste discurso, o momento em que mais palmas se ouviram e o momento em que, quanto a mim, Rui Rio foi muito certeiro, atirou no centro dos olhos da coligação de esquerda, falando da hipocrisia que ele considera existir relativamente a algumas matérias em que a propaganda acaba por mascarar alguma realidade. E depois há uma terceira parte em que Rui Rio tenta esclarecer algumas dúvidas que poderiam ainda estar na cabeça dos militantes, nomeadamente essa que tu falaste do Bloco Central. Porque era uma das críticas, sobretudo, que o lado de Santana Lopes lhe apontava, de ele ser ambíguo relativamente ao entendimento que teria com António Costa. E aqui Rui Rio veio clarificar isso, de uma vez por todas, dizendo é preciso dialogar com o Partido Socialista e, de resto, ele remete isso para a questão da importância da saúde democrática, e a saúde democrática não pode ser isolacionista no que diz respeito ao entendimento entre os partidos, mas eliminou completamente essa possibilidade de o PSD ser uma muleta do Partido Socialista, chamando também a atenção por uma coisa que é muito cara a estes delegados, é que lembrou que o PSD ganhou as últimas eleições e, tendo vencido essas eleições, não podia estar agora a apoiar um partido que na verdade ficou em segundo lugar. Sobre Pedro Passos Coelho, a intervenção final foi Pedro Passos Coelho igual a si próprio, não vos pareceu? Igual a si próprio, não só no tempo que demorou a dizer as ideias que tinha para dizer, e andou ali um pouco em círculo, mas procurando fazer aquilo que se percebia que ele queria fazer, um balanço daquele que foi o seu mandato. Ele recordou que esteve 8 anos à frente do PSD, 4 anos à frente do governo, e depois também deixar aqui uma certa herança para quem lhe vem a seguir.
No abraço final percebeu-se que ele simpatizaria muito mais com uma vitória de Pedro Santana Lopes do que com a de Rui Rio. Ainda assim reconheceu que há em Rui Rio algumas marcas que ele considera que podem ser claramente compatíveis com o percurso que ele tentou deixar no partido, e isso certamente foi também razão para Rui Rio ter demorado tanto tempo no elogio que depois fez a Pedro Passos Coelho.